com o Gente Negócios. Mais uma noite com você para a gente trocar aqui informação, aprender muito juntos, né? O que é muito importante. A gente vê a economia do Brasil com bons sinais. Acredito que a gente vive aí uma fase melhor, tempos melhores do que já vivemos. E hoje a gente vai aí navegar pelos mares da medicina. Hoje a gente vai tratar de um segmento da medicina especial, bem cheio de nuances. Nós vamos falar sobre uma área da medicina que trabalha com uma cirurgia muito diferente, especial, diferenciada, que passou por muito estigma durante muitos anos, ainda é cercada de muitas dúvidas, mas é um mercado que tem movimentado a medicina de forma intensa no Brasil e no mundo. São cirurgias com um custo relativamente alto, mas que passaram a ser mais acessíveis nas últimas décadas. Hoje, para tratar desse tema, eu trouxe um médico que tem experiência na área, especialista em endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo, com áreas de atuação em cirurgia bariátrica, que é o tema da nossa entrevista, e metabólica, e videolaparoscopia. Ele é pós-graduado em terapia intensiva, está nos quadros da Fundação Municipal de Saúde Teresina, médico cooperado da Unimed, professor da Faculdade de Medicina Estadual do Piauí, a UESP, com larga experiência em cirurgia bariátrica. Eu converso com o doutor Daniel Parente. Prazer em recebê-lo, doutor. Prazer, Virginia. Olha, a gente bateu um papo aqui no bastidor, eu e o doutor Daniel. Doutor Daniel, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, eu até abri aqui a entrevista falando sobre estigma, né? Porque a gente, às vezes, só os casos emblemáticos que acontecem. Fulano de tal fez a cirurgia e acabou engordando de novo. Que as pessoas se ligam muito na questão estética também, né? Não sabem que a cirurgia bariátrica traz um benefício enorme à saúde, não é só a questão da estética, que faz parte também do bem-estar do paciente. Mas esses casos emblemáticos de quem engordou de novo, pessoas que tiveram complicações cirúrgicas, acabam ganhando uma dimensão muito grande. Os casos que são a maioria de sucesso acabam ficando mais abafados. Isso persiste ou as pessoas estão mais, vamos dizer, mais esclarecidas sobre cirurgia bariátrica no mundo? Pronto. É um trabalho constante, é um trabalho diuturno, né? A mídia vem ajudando bastante, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, ela está cada vez mais divulgando. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, às vezes acaba se confundindo vários procedimentos para emagrecer. Existem outras formas sem ser cirúrgicos, como balão, gastroplastia endoscópica, que são terapias que têm a sua indicação e a sua limitação, e algumas técnicas cirúrgicas também que têm indicações que foram entrando em desuso e foram sendo aperfeiçoadas. Porém, a cirurgia bariátrica não pode ser vista como um fim. Não é ela que vai apenas lhe emagrecer, ela é um processo. Ela faz parte do processo. Ela inicia antes do procedimento e ela continua, ela perdura. Então, pacientes que realmente se engajam nesse processo, que eles começam antes da cirurgia, fazem um bom acompanhamento com seu cirurgião, com a equipe multidisciplinar, eles têm grande chance de ter sucesso. Então, a taxa de sucesso se torna bem menor. Compreendo. Quando a gente fala de estigma, que com os anos vai acontecendo, a gente vai vendo que a sociedade vai superando, ficando mais esclarecidas, a gente fica pensando assim, quando foi que tudo começou? Como é que a cirurgia bariátrica surgiu? De que necessidade de pacientes? Como foi que ela cresceu no mundo, os países de origem? Certo. Então, assim, primeiro pensar na obesidade. Sim. A obesidade, ela passou por vários processos. Se você vê na antiguidade, ela também já foi, em alguns locais, ela foi tida como sinônimo de beleza. Em outros locais, de exclusão. Então, a partir do momento que você começa a entender que a obesidade é uma doença, você começa a procurar métodos de tratamento. Sim. Primeiro você procura as causas, é a culpa da pessoa, é porque a pessoa realmente é relapsa, é porque a pessoa ela come demais, é um problema da pessoa. Quando você começa a entender que a cirurgia bariátrica é uma doença muito maior, que ela é genética, ela é social, a obesidade, perdão, ela é genética, ela é social, aí você começa a procurar métodos. Então, em cirurgias, na cirurgia você vai evoluindo, você vai observando que algumas técnicas, quando você começa a restringir o aparelho digestivo, você vai vendo a resposta. Então, veio de cirurgias abdominais do aparelho digestivo, com redução do estômago, você foi vendo a resposta. E isso vem de décadas e décadas atrás, ou seja, são anos e anos de trabalho para chegar ao estado que nós estamos hoje. Não só na técnica, não só do método, não só dos materiais que a gente tem esses resultados atuais. Muito bem. No bastidor a gente conversava aqui que Inglaterra e os Estados Unidos foram precursores do método. Sim, nos Estados Unidos principalmente foi o precursor do método, né? Hoje a cirurgia bariátrica ela é feita no mundo inteiro, tá certo? Existem várias técnicas, existem técnicas mais populares, existem técnicas mais eficazes. A obesidade também, você não pode pensar, obeso
é uma forma. Você é obeso, você faz essa cirurgia, tem um resultado. Não. Você é obeso, a gente vai ver a especificidade e vai ver qual é a melhor cirurgia que cabe a você. Compreendo. No caso, qual é a cirurgia, o método mais utilizado no Brasil e qual o mais seguro? Existe essa similaridade? Certo. Primeiro, a segurança da cirurgia, ela vai estar atrelada à experiência do profissional e à boa indicação ao paciente. Pronto. A técnica vai ser utilizada. Como eu falei, existem técnicas em desuso. Existem duas técnicas que são as mais realizadas, que é chamada de gastroplastia em manga ou vertical, ou mesmo popularmente chamada de sleeve, e o bypass gástrico. No Brasil, nós fazemos mais bypass gástrico, apesar de que o sleeve tem uma ascensão muito grande. As duas são muito boas, muito seguras, desde que sejam bem indicadas e bem realizadas. Então, a importância é não só a técnica, mas você ter consciência do processo, você vai ter que se dedicar e se adaptar às alterações que a cirurgia vai provocar na sua vida. E o seu cirurgião, ele está habituado com todas as técnicas e está sempre atualizado com as inovações e poder saber contornar as adversidades que podem vir a acontecer. Compreendo. Por que a cirurgia foi tanto tempo demonizada, a cirurgia bariátrica? Pronto. Na verdade, a obesidade sempre foi demonizada. Como eu disse antigamente, é desleixo. Quando a partir do momento que você entende que a obesidade é uma doença e você vai tratar, você inicia um processo de tratamento, com medicação, com dieta, aí vem a cirurgia. Realmente, no início, as cirurgias elas não sabiam muito os resultados. Você via o resultado imediato, mas não via a longo prazo. As complicações, os reganhos de peso, que é uma complicação. Então, isso foi se aperfeiçoando durante muito tempo. Hoje em dia, nós temos taxas de complicações mundiais e no Brasil de 0,23%, 0,5%. Ou seja, há complicações mínimas aceitáveis. Ou seja, é mais seguro do que você viajar de avião, é tão seguro quanto, não vou nem falar mais, é tão seguro quanto você viajar de avião, andar de carro e fazer outros procedimentos, desde que seja bem indicado por profissionais treinados e qualificados. Compreendo. Quando a gente fala, por exemplo, de situações como pacientes que vão a óbito, pacientes que voltam a ganhar peso, quais são geralmente os indicadores de contraindicação? Faixa etária, o que mais? Certo. A cirurgia bariátrica, ela tem uma normativa, ela é normatizada pelo Conselho Federal de Medicina como pela Agência Nacional de Saúde. Nós temos que seguir esse protocolo. Não só a questão burocrática, mas uma questão de segurança. Como eu disse, a cirurgia ela é individualizada. Aí não é você chegar lá, eu quero operar. Não, a gente vai ver as contraindicações. Existe uma faixa etária que você realiza entre 18 e 65 anos. Faixas etárias extremas você vai analisar caso a caso. Existem algumas comorbidades que elas podem contraindicar. Algumas alterações cardiológicas, respiratórias muito graves, tá certo? Algumas contraindicações psiquiátricas podem contraindicar. Quando ela é feita dentro desse protocolo, se utilizando a segurança em locais que tem realmente expertise e já tem prática, você diminui muito a chance de complicações. Compreendo. Diminui bastante, né? Fazendo um estudo paciente, histórico e toda a situação clínica médica. O paciente, ele tem que ser avaliado não só pelo médico, como por vários outros profissionais, que inclui outros especialistas, como outros profissionais como nutricionistas, psicólogo. Nesse período, é a oportunidade que nós temos de ajustar, saber se precisa um ajuste pré-operatório. Se em algum momento você tem que corrigir para dar maior segurança ao procedimento. Compreendo. Quando a gente fala desses resultados positivos, médio, curto e longo prazo, e tendo em vista a redução da mortalidade, tem alguns parâmetros que devem ser seguidos, paciente a paciente, para se fazer um diagnóstico de que esse paciente é alto risco, médio risco? Tem. Nesses últimos anos, Sim. Tanto o conhecimento da doença como do profissional e do material evoluiu bastante. Diminuiu bastante a questão das complicações. Existem. Primeiro, tem que ser feito por equipes especializadas. Depois, num hospital que tenha toda a infraestrutura. O normal é que o paciente ele opere, vá para o apartamento, para a suíte e 1 ou 2 dias tenha alta. Alguns pacientes têm algumas especificidades, têm alguns quadros mais graves, precisam ficar em UTI, em observação. Sim. E isso aumenta a segurança do paciente. Doutor Daniel, em 2017, o Conselho Federal de Medicina aprovou a cirurgia em paciente diabético. Hipertensão, diabetes, colesterol elevado não seriam de antemão entraves para a cirurgia? Não.
Justamente o contrário, seriam indicações. Certo. Tá certo? O conhecimento atual mostra que essas doenças ajudam muito o controle delas quando você opera. Não só medicação ou mudança do estilo de vida. A cirurgia, ela entra como uma arma a mais para o controle dessas doenças. Então, assim, a gente quando vai avaliar um paciente para cirurgia, não é apenas questão de peso. As doenças associadas, elas indicam. Então, pacientes que têm hipertensão, diabetes, colesterol elevado, doenças metabólicas, eles são grandemente beneficiados com a cirurgia, porque a redução de peso, ela ajuda bastante no controle dessas doenças. E as alterações anatômicas que são realizadas pela cirurgia também fazem uma alteração no funcionamento do organismo, o que também ajuda ao controle dessas doenças. Quando você fala em cirurgia metabólica, que é mais atual, que desde 2017 foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, o que é que acontece? São pacientes obesos, mas não tão obesos como nós estamos acostumados a operar. São obesos que a gente chama de grau 1, são iniciais, certo, mas que são diabéticos. E que se observou que a cirurgia ajuda a controlar ou totalmente ou até parcialmente a diabetes. Então, aqueles pacientes que têm dificuldade no controle da diabetes, eles conseguem controlar com a cirurgia. Então, quando a gente faz uma cirurgia nesse grupo de pacientes, a gente não visa só o controle do peso, que seriam pacientes que às vezes você falava, vai fazer uma dieta, vai usar medicação, teria outras formas de controle de peso. Mas você vê que com a cirurgia você tem um controle da diabetes, que aí é o objetivo da cirurgia metabólica. Muito bem. Doutor Daniel, vamos aos lados que são super positivos da cirurgia bariátrica. A gente sabe que muda completamente a vida do paciente, que às vezes precisa fazer o tratamento psicológico para ingressar nesse novo mundo, ou para entender as reações que vêm do corpo pós-cirúrgico. Tem muitos benefícios, na verdade, né? Vamos embora listar para que as pessoas possam compreender. Pronto. Como a gente vem falando, a obesidade, se você pensar, não é só questão de estética. Você falou muito claro sobre isso. Tem a questão estética? Tem. Algumas pessoas podem achar que ser mais magro a tornaria mais bonita. Ok. Mas a obesidade, ela é um estigma social. Quem é obeso tem dificuldade de se adaptar à sociedade moderna, questão de espaço, questão de locomoção. Então, nós temos essa redução, temos uma melhor aceitação social por alguns pacientes, tá? Você tem controle de várias doenças, controle da pressão arterial, controle da diabetes, redução do colesterol, redução do ácido úrico, tá bom? Você diminui a sobrecarga sobre a parte óssea, você tem uma mobilidade mais fácil, algumas atividades que você teria dificuldade, até atividades simples como amarrar o sapato, tá certo? Você começa a ter mais agilidade com a perda da massa gorda, tá? E esse valor estético, que às vezes algumas pessoas estigmatizam, algumas pessoas até procuram, eu quero emagrecer para ficar mais bonita. Você também não pode condenar. Claro, é uma procura. Sim. Não pode ser a principal, mas é uma procura. Autoaceitação é uma procura. Você às vezes tem excesso de pele, tem dificuldade de fazer o asseio e realmente o emagrecimento ajuda muito. Você tem melhora no sono, pacientes obesos têm mais tendência a ter apneia do sono, acorda no outro dia mais irritado, mais cansado, você começa a dormir melhor, tem uma respiração melhor, controle de algumas doenças crônicas como asma, tá certo? Melhora a fertilidade, tanto masculina como feminina. E além de todas essas doenças que tem um controle, a gente tem uma redução do câncer. Mais de 13 tipos de câncer, eles podem ser reduzidos, a chance de vir a se desenvolver em pacientes que têm a perda de peso. Então, a cirurgia bariátrica ajuda em todos esses casos. Quando a gente fala da redução da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, isso Exato. também é bem significativo, né? Quando a gente está falando de cânceres e outras doenças. A obesidade, ela é um acúmulo de gordura em todo o organismo. Em toda a musculatura, em alguns órgãos. No fígado, ela se caracteriza pela esteatose hepática, que é o acúmulo da gordura no fígado, que pode provocar inflamação. E essa inflamação, ela pode vir a desenvolver cirrose hepática. Então, o controle da obesidade com a cirurgia reduz essa gordura no fígado, diminui a chance de você ter inflamação provocada por essa gordura. Então, é o controle da esteatose hepática. Uma dúvida que se tem muito é se toda cirurgia bariátrica pode ser feita por vídeo, porque às vezes imagina-se que um paciente bastante obeso, essa cirurgia por vídeo, introdução de equipamentos, poderia ser mais complexa. O risco é o mesmo e se existe ainda a cirurgia que é feita de forma mais invasiva. Pronto. A videolaparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, algumas pessoas chamam até de cirurgia laser, ela veio há algumas décadas, ela é uma inovação muito grande na cirurgia. Ela faz com que, com pequenos orifícios, conseguimos fazer a mesma cirurgia da parte interna, faz com que o paciente tenha menos dor e uma melhor recuperação. Hoje, 90% das cirurgias são feitas pela essa forma, laparoscopia. São por pequenos orifícios, entre 4 a 7 orifícios no abdômen, você passa cânulas
pinças e câmera e você faz a mesma cirurgia. Dentro do abdômen, a cirurgia é a mesma, mas você não teria aquele desconforto da cirurgia e nem a resposta do corte que você faria no abdômen, tá? Então, em poucos casos, hoje é feito. Às vezes é necessário? É possível, mas isso é muito mais difícil de acontecer, muito mais raro. Muito mais raro. Risco para a cirurgia convencional e a laparoscopia. Nesses dois casos, a cirurgia menos invasiva é menos arriscada? A videolaparoscopia, ela reduz bastante os riscos. Certo. Por quê? Porque ela provoca uma melhor invasão do paciente, o que provoca a menor resposta inflamatória do organismo. Ela provoca uma melhor efetividade da cirurgia. O cirurgião tem mais controle do que ele vai ser feito no organismo, tá certo? E provoca uma melhor recuperação. O paciente tem menos dor, passa menos tempo no hospital e tem menos repercussão no funcionamento do seu organismo. E isso provoca o retorno às suas atividades mais rápidas e menos complicações. Por exemplo, menos risco, você falou, ficar no hospital, doutor Di, por exemplo, infecção hospitalar, né? Infecção hospitalar, você fica mais tempo acamado, quanto mais dor você usa, mais medicação para dor, o que tudo isso provoca uma alteração no seu organismo. Tá, vamos lá agora a questão que a gente sabe, que a rede pública de saúde faz cirurgia bariátrica, realiza, a rede pública no Brasil realiza. Mas a gente também fala e sabe que o setor privado é que mais realiza cirurgia bariátrica. Por quê? Pronto. No Piauí, no Brasil todo, o setor suplementar, que é o setor privado, é que realmente ele faz a maior quantidade de cirurgias bariátricas. Por quê? Ela tem um certo custo. Ela envolve alguns equipamentos, tanto equipamentos que são de uso permanentes, como equipamentos que são usos só pelo paciente. Certo. E eles têm um certo custo. Hoje, os planos de saúde, eles cobrem a maioria desses custos. Certo. Quase todas as cirurgias são cobertas pelos esses custos. E no sistema público, a questão de investimento, de verba, de organização, falando às vezes tem claramente, dificuldade. a infraestrutura do setor público não favorece a cirurgia bariátrica. Seria no setor público uma cirurgia mais arriscada? Seria um pouco mais arriscada porque precisa de organização. É uma luta constante, a democratização da cirurgia bariátrica. Para se ter uma ideia, hoje o Brasil a gente opera em torno de 0,5% dos pacientes que necessitariam de cirurgia. Realmente, nem a rede suplementar, nem a rede pública seriam capazes. O que é a luta constante dos profissionais e da nossa sociedade de cirurgia bariátrica é democratizar o acesso ao procedimento. Isso é triste, né? Porque às vezes você vê na população pessoas que realmente precisam muito com obesidade mórbida e não tem acesso, ou fila que demora, justamente porque não tem estrutura, ou médicos que abandonam a rede pública, os cirurgiões bariátricos, porque veem que não há campo fértil para a cirurgia, deixam de operar porque não querem correr risco constante, colocar em risco constante seus pacientes pela estrutura precária para uma cirurgia bariátrica. A realidade é essa. E na rede pública, o custo da cirurgia bariátrica hoje, ela ainda é uma cirurgia caríssima. Os médicos entenderam que era necessário baratear, diminuir a alta do custo de uma cirurgia como essa para a população, mesmo alta ou média renda, ter acesso. É uma cirurgia acessível, por dois motivos. Quando você fala assim, a parte médica, sim, a parte médica talvez seja menor, tá? Realmente ela envolve uma infraestrutura para ter uma segurança ao paciente. Sim. Então a gente precisa trabalhar em hospitais que tenham essa estrutura, justamente para minimizar o risco. É uma cirurgia de grande porte. Tem que ter UTI no hospital. Tem que ter UTI no hospital, tem que ser um hospital que está acostumado a operar esse tipo de paciente, porque a cirurgia não é feita pelo cirurgião, é feita por uma equipe, nós temos enfermeiros, anestesistas, técnicos, todos eles colaboram nessa cirurgia. Mas os custos, apesar de os custos da saúde terem aumentado bastante, sim, mas os custos são até que diminuíram bastante. Por quê? Os equipamentos se tornaram mais acessíveis, os materiais baratearam e também a expertise dos médicos fizeram com que se utilizasse cada vez mais insumos, o que barateia bastante. Ficou bem claro para todo mundo, pelo nosso tempo de entrevista, como a cirurgia bariátrica no Brasil evoluiu, vai continuar evoluindo pela necessidade que você falou do número de pacientes que deveriam ter acesso e não tem no país. E que bom que ela se popularizou, as pessoas estão mais informadas, muita gente que precisa, às vezes não sabe que precisa, poderia solucionar problemas de saúde com a cirurgia bariátrica, mas isso está ficando realmente bem latente na divulgação, como o senhor falou, através da mídia e muito mais. A gente chegou ao final da entrevista, eu queria lhe agradecer demais pelo bate-papo, ter aberto tempo na sua agenda, é um cirurgião super requisitado, de agenda cheia, e até a próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. A gente vai então para um rápido intervalo comercial, não sai daí, já já a gente volta.